Senhoras e senhores, nosso caso de sucesso de hoje é o empresário Josué Rocha, dos supermercados Fortaleza. Com formação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará, Josué Souza Rocha tornou-se um dos mais conceituados empresários do Amapá. Atualmente, administra os supermercados Fortaleza e o Macapá Shopping. Possui sólida experiência na área comercial, onde atua diretamente na empresa. Ilustres convidados, vamos receber o empresário Josué Rocha. Boa noite, senhoras e senhores. Meu cordial boa noite. Queria agradecer a Deus pela divina bondade de me permitir estar hoje à noite com vocês aqui. E agradecer ao Sebrae por esse convite que nos fez. E dizer, eu não sou palestrante, eu vou apenas dar um depoimento, parte da minha vida, né, como realmente nós chegamos, né, e algumas dificuldades que tivemos. Mas eu quero agradecer esse convite de coração, em nome da Zana, diretora, Valdeir, e o Alvarenga e o Matheus, que estão viajando, são meus amigos. Foi um convite que eu não pude recusar, e na altura realmente tentei sair fora, driblando um pouco, né, mas tem uma parceria muito grande com o Matheus, há 20 anos, somos parceiros de negócio, então não poderia recusar esse convite. E depois fiquei refletindo, mas por que eu não posso também dar um depoimento, né? Porque eu não posso contribuir, se de repente meu depoimento pode contribuir com a vida de algum de vocês, de alguma forma. E até vocês enxergarem realmente como é que consegue chegar a algum lugar, né? E quem realmente nos fez essa trajetória todinha, quem iniciou. Então é muito importante, muito obrigado. E olha, realmente, se fora de vocês, é um fora de conhecimento, olha. Fantástico, olha, as 2 noites foram fantásticas. Aí temos a dona Socorro, eu vim agora passar aqui. Opa, dona Socorro, olha, deu um show ontem, dona Socorro, olha. Uma palestrante realmente, olha, começou muito tímida, né? Mostrando submissa, né, dona Socorro? Mas depois mostrou realmente a força da mulher e aonde você chegou. E está aí, não entrou na linha de confronto, né? E está aí 52 anos de bom relacionamento e sucesso de vocês aí. Mulher inteligente. Eu já admirava muito a senhora, agora sou fã também. E depois nós tivemos a magnífica palestra do Augusto Cury, fantástico. Foi um momento que a gente teve a oportunidade de fazer várias reflexões também, de fazer uma alta análise da gente, né? As gavetinhas lá, para o cérebro, né? Muito interessante. E o Jaime não está aqui, né, mas o Jaime também realmente fez a primeira abertura, já um palestrante já consagrado, né, já se demonstra aqui, tem uma postura de palco fantástico, né? E, então, enfim, realmente, vocês estão de parabéns pelo esse formato que estão realmente trazendo para cá. Queria agradecer o meu irmão, meu sócio, o desembargador também, aqui, e presidente do Tribunal de Justiça, né? O desembargador Carlos Toque, meu irmão Jesuíno, a Graça Rocha aqui, minha irmã também, a minha linda e querida esposa, está aqui, meu cunhado, meus sobrinhos ali, o André, a Socorro, a minha irmã mais velha, a jesuíta aí, muito obrigado, mano. Eu fui lá fazer uma consulta para ela, mas acabei me atrapalhando um pouco mais, mas depois eu explico por quê. Meu sobrinho, meus filhos aqui, o Breno, o Caio, a Michela, o Neto, e meu sogro está ali também, muito obrigado pela presença, olha ali a dona Raquel ali, que maravilha, olha, eu estive lá, dona Conceição, perdão, eu estive lá no lançamento do livro dela, fantástico, olha, parabéns, muito obrigado pelo prestígio. E o presidente da Associação Comercial, Altair, o nosso desembargador, o nosso cônsul francês aqui, presente também, o nosso ilustre amigo Lardilal, que está amanhã
aqui neste palco, amanhã contando a sua história também. Ladislao tem uma trajetória igual a nossa, né, Ladislao? Tinha muita luta. Enfim, queria agradecer a nossa equipe toda que está aqui, nossos colaboradores que estão presentes aqui, muito obrigado pela presença, pessoa que a gente tem ali do dia todo, né, convive no dia a dia, né, muito obrigado. E agradecer cada um de vocês, fornecedores, amigos que estão aqui presentes, meu muito obrigado. Senhores, eu queria começar eu não poderia começar a minha história sem realmente trazer a história do meu pai também, entendeu? Onde realmente foi a pessoa, foi meu guru, uma pessoa que me inspirou muito e que me trouxe muita sabedoria, né? E eu tentei seguir sempre o caminho dele, né? Opa, chegou aqui. Aqui é meu pai, né? Ele, nos anos de 40, 50, ele ancorou aqui no estado do Amapá. Ele realmente fazia o regatão pelo rio da Amazônia, entendeu? Regatão, para quem não sabe, é um armazém flutuante. E ele fazia troca de mercadoria por látex e borracha, e vendia em Belém, se abastecia e fazia esse movimento todinho. E nos anos 50, ele, já então, o território do Amapá, ele ancorou aqui. Achou uma oportunidade, veio para cá, é um território novo, com várias oportunidades, e se instalou aqui em Macapá. Já trouxe seu dinheirinho e começou, exerceu várias atividades no comércio, sempre voltaram para o comércio, né? Foi sócio do armazém de Estiva, naquela altura, teve lanchonete, apesar de não ter operado, mas ele tinha, mas alugava, e teve padaria, teve batedeira de açaí, 2 lanchas. Aí eu estou contando a história porque lá na frente tem umas ligações com isso aí todo dia, né? Então, realmente, passando essa história do meu pai aí, tem umas situações que eu gostaria de compartilhar com vocês, onde o meu primeiro obstáculo, aqui, meu primeiro obstáculo foi aí, entendeu? E o meu primeiro propósito também. Eu fazia o jardim da infância, e normalmente eu saía mais cedo, e quando não tinha aula, eu ia para a sala do meu irmão, o Jesuíno. E normalmente era uma mesa redonda, e os coleguinhas dele sentados, eu sentava ali com ele, e tinha um dos coleguinhas dele, que era gago, mas muito gago. E eu sentava ali, ficava escutando, né? E quando se aproximava o nome o Ari, desculpa aí o Ari, meu presidente Ari, deixou de ir para Salinas para estar aqui presente, muito obrigado. Obrigado também, minha amiga. Então, quando se aproximava o nome dele, ele ficava ensaiando, né? Entendeu? Ficava pé, e presente. E aquilo eu achava muito interessante e engraçado. E eu chegava em casa, ficava o dia todo brincando, não tinha internet, outras coisas, era brincadeira exatamente, era essa, eu ficava brincando o dia todo. E minha mãe me chamava a atenção, disse, olha, tu vais ficar gago. E fiquei. Verdade, pessoal. Bom, aí que eu tive os meus primeiros problemas e obstáculos para passar. Tinha o pré-primário, eu liguei para minha irmã para saber realmente, para ela me orientar alguma coisa mais, ver se lembrava. Ela acabou me confundindo mais, que na época ela era diferente da minha. Aí eu digo, bom, mano, deixa eu contar minha história assim mesmo, que é o que eu lembro. Então, acho que tinha o pré-primário 1 e 2 para passar para a primeira série. E para passar para a primeira série, eu teria que ler. Eu não sabia se sabia ler ou não, mas na altura que eu tinha problema. Eu tinha meu problema, né? E todas as vezes que eu ia ler, eu ficava nervoso e não saía absolutamente nada. E ficava reprovado. Fiquei, acho que 2 anos no pré-primário. E aí servi de gozação lá em casa. O burro não consegue passar. Eu fui motivo de gozação, né? Bom, então lá eu tive que traçar, digo, bom, nunca mais vou repetir. Quando eu passei para a primeira série, eu digo, nunca mais vou repetir. E chegava em casa, minha mãe também me falou que o gago, quando canta,
não pode gaguejar, senão a gente está perto de morrer. E eu cantava bastante em casa, né? E eu nunca gaguejei, a mamãe tinha razão, realmente. Eu tinha meu avô, eu tive o prazer de conhecer, o único avô que eu tive, né, que foi por parte materna, um cearense, Luiz Gonzaga, uma pessoa maravilhosa. E todo cearense tem já, por essência, contar piada, isso é engraçadinho, né? E não era diferente dele também. Então ele contava muita piada, eu era criança, eu gostava muito das piadas dele, eu estava muito, me tornava muito amigo. E ele, como ficou cego, acho que com 50, 60 anos ficou cego, e ele ficou, logicamente, quando você perde a visão, você vai, normalmente a audição fica mais aguçada, né? E ele achava que eu queria ser cantor. E ele uma vez chamou e disse: meu filho, até que você se esforça bem, o único problema é a sua voz. Ele também tinha razão. Tinha razão. Bom, passado isso aí, acho que na primeira ou segunda série, os professores têm a mania de perguntar onde os pais trabalham, né? Aquela coisa toda, em conhecer as crianças, né? E eu tive a infelicidade de dizer, que a professora perguntou para mim: seu pai trabalha em quê? Olha, professora, meu pai não trabalha. E aí causou um espanto para a professora. Como é que ele mantém a casa de vocês? Digo: olha, eu não sei como é. Eu sei que tem uns homens que vão em casa à tarde e levam um montão de dinheiro e ele fica com uma parte e outra parte para eles. Tá bom. Então, logicamente, eu sempre observava meu pai, desde pequeno, né? Que o tempo foi passando e eu sempre acompanhava ele ali. E depois eu fui entender que o que as pessoas iam lá era prestar conta com ele, da maçadeira que ele tinha, acho que era 5 e 2 lanchinhas. Então, o pessoal ia à tarde, ela presta conta. Então, de manhã eu ia para a aula, não via exatamente o que ele saía para fazer a vistoria dele, o negócio dele. Eu sei que à tarde o pessoal ia levar o dinheiro para ele, né? E a minha cabeça era exatamente essa. Depois eu vou explicar por que eu estou contando isso, porque lá na frente tem alguma razão também, né? Bom, então eu fiquei acompanhando e depois comecei a entender de onde era o dinheiro. E tinha um cidadão muito, muito gentil, né, que trabalhava com ele, chamava Canutinho, depois voltou a trabalhar conosco, se aposentou conosco também. E ele, toda vez que ele prestava conta, ele dizia: olha, esse aqui é do ajudante. Eu ficava curioso saber o que era o ajudante, né? Toda vez ele tirava uma parcela do dinheiro ali que era para o ajudante. E uma vez eu abordei o seu Canutinho: seu Canutinho, toda vez que você presta conta com meu pai, você tira um dinheiro e diz que é para o ajudante. O que é o ajudante, meu seu Canutinho? Isso é uma pessoa que me ajuda. O que é que faz o ajudante? O ajudante, ele mede o açaí, faz troco, tudinho. E eu perguntei: seu Canutinho, eu quero ser seu ajudante. Você não estuda? Eu estudo, mas eu quero ser seu ajudante. E ele disse: olha, fala com o teu pai, isso não é comigo. E eu fui falar com o papai, tentar convencê-lo, né? O papai disse: olha, pai, eu quero ser ajudante do Canutinho. O papai disse: mas tu não pode, porque tu estuda, tu é mais. Papai, mas eu quero ser ajudante do Canutinho, eu quero ganhar dinheiro. E o papai, tanta insistência, disse: olha, vai falar com a sua mãe. E eu fui falar com a mamãe, conversei a mamãe. Mamãe: não, tu não pode, porque você está atrasado, você já, sei o que mais, você não precisa fazer isso. Mãe, eu quero ser estudante do Canutinho, eu quero ganhar dinheiro. Aí ela, até que eu convenci, né? Disse: mãe, mas eu não vou mais, tu não pode repetir, eu não vou repetir mais. Eu não vou repetir nenhuma vez, mamãe. E vou trabalhar. E fui trabalhar realmente. Aí ganhei dinheiro, comprei minha bicicleta. Naquele tempo a bicicleta era muito mais difícil do que ter um carro hoje, né? E se eu fosse esperar pela escala normal, era o 4º filho, ia demorar bastante. Então eu tinha que buscar meios, e eu queria também ter orgulho de ter comprado minha bicicleta com meu dinheiro. Comprei minha bicicleta, comprei meu relógio. Naquele tempo, realmente, aí fiquei, não sei se o Sávio está aí, o Sávio. Sávio aí vai lembrar da Monareta, né, Sávio? Eu estava no churrasco na casa do Sávio, e uma amiga nossa, daquela época, lembrou, disse que eu chegava de Monareta, olha lá. Aí o Sávio fica me gozando, essa história aí, viu, Sávio? Bom, então eu continuei no meu curso primário, concluí, e eu fui o melhor aluno das 5ª série na Escola Paroquial Paridade, na época que eu concluí. Dei a volta por cima já aí. Foi o primeiro propósito, foi a primeira etapa que eu venci. E fui fazer o GM. O GM sempre foi voltado para curso técnico.
E nesse inteirinho, meu pai realmente vendeu, já tinha vendido as maçadeiras todinhas, e já estava no ramo novamente de frete, Macapá, Belém. Nós éramos sócios de um barco, né? Nós tínhamos uma sociedade, e nesse inteirinho ele comprou um barco lá no Estreito de Breves, trouxe para cá e foi terminado aqui, perto da Fortaleza. Quando concluiu, perguntaram para ele qual seria o nome do barco, e ele disse, olha, eu vou colocar Iate Fortaleza, em homenagem à Fortaleza, que é o nosso símbolo de Macapá, e em homenagem a meus pais também. E daí a origem, realmente, do nome Fortaleza, né? Bom, e meus irmãos, o Jacino já fazia alguma atividade, lá o Geraldo também, e eu comecei também a fazer as cobranças dele. Papai passava uma semana aqui, uma semana para Belém, e eu já fazia as cobranças dele. E nós tínhamos uma conta no banco. Depois passou para mim toda a responsabilidade de comprar as coisas para casa, tudinho, dava o dinheiro para a mãe, o que a mãe precisava, e quando ele chegava, prestava conta com ele direitinho, não tirava absolutamente, não sentava e prestava conta com ele. Então, até que quando eu queria um dinheiro, eu tinha que pedir para ele de novo. E eu tinha todo o dinheiro dele na mão. Pedia, ó, pai, eu quero ir para o cinema. Pô, mas tu não foste domingo passado? Sim, pai, mas eu preciso ir para o cinema. Então, ele dava aquele dinheiro trocadinho, disse, pai, me dá graúdo. Tu não vai gastar inteiro, pô. E me dava dinheiro, uma daquela maciosa demais, realmente era isso. Mas eu tinha todo o dinheiro, eu podia ter tirado, mas não tinha problema nenhum. Mas não fazia exatamente isso. Prestava conta integralmente com ele, tinha toda a confiabilidade dele, né? E nós tínhamos uma conta no banco, e um dia eu guardava o dinheiro em casa. Naquele tempo não tinha ladrão, pessoal. Era muito tranquilo aqui em Macapá, entendeu? Tinha alguns ladrões de galinha, que era muito natural. As pessoas criavam muita galinha naquele tempo, né? E tinha algum ladrão de galinha só, não tinha ladrão para te assaltar nada, não te ameaçava, né? Então eu levava o dinheiro e guardava em casa. E meu pai disse, ó, meu filho, tem que depositar o dinheiro no banco. A gente pode fazer um saldo médio, caso a gente precise fazer algum movimento, ou algum empréstimo, mas tem um saldo médio. Perguntei, pai, saldo médio é bom? É bom. Então eu depositava o banco, o dinheiro, e na sexta-feira eu ia lá, sacava todo o dinheiro, levava na minha bicicletinha, guardava no guarda-roupa da mamãe. Na segunda-feira, ia lá, depositava de novo. Era para fazer o saldo médio que ele falou, né? Tinha que fazer, né? Bom, ao terceiro ano já, eu tinha muitos amigos, já tinha alguns amigos que estudavam na escola técnica. Pessoal da ICOM, né? Pessoal de Santana e Serra do Navio. Eles tinham um convênio lá com a escola técnica que tinha um número de vagas que forneciam lá para a ICOM. E também descobri também que o GM tinha 4 ou 5 vagas para os melhores alunos das quartas séries. E eu estava empolgado, querendo ir para Belém, estudar, né? E na quarta série, quando eu estava na quarta série, surgiu a descoberta lá de Carajás, e surgiu 2 cursos novos na escola técnica, era mineração e metalurgia. Então eu digo, pô, e os jornais naquele tempo, não sei se vocês lembram, saíam dizendo que os alunos desses 2 cursos estavam todos empregados já na Vale, né? E aquilo me chamou a atenção, então eu quero ir para a escola técnica. E comecei a estudar, disputar essas vagas. E estudei bastante, e eu fui o segundo aluno melhor colocado das quartas séries e consegui minha vaga na escola técnica, que era muito difícil, era mais difícil do que entrar lá na Federal. E eu consegui, sem fazer prova, fui contemplado pelo GM aqui. E fui comunicar ao meu pai. Pai, eu consegui uma vaga na escola técnica e eu pretendo estudar em Belém. Ele disse, poxa, filho, agora que eu estava pensando, eu ia ser concorrente do Lardilau. Tem uma loja aí de material de construção, um amigo quer vender, eu ia comprar, eu acho uma boa oportunidade. Macapá é muito carente naquela época, né? Hoje não é mais, graças a Deus, está o Lardilau com uma belíssima loja, e outros mais parceiros nossos aí. E ele via uma boa oportunidade para mudar de ramo, porque ele achava muito cansativo essa questão do barco para viajar, e ele achava muita responsabilidade, que todas as viagens que ele vinha de Belém para cá, ele vinha no barco, porque ele não confiava em mandar o barco cheio de mercadoria com o dinheiro dos outros, né? Naquele tempo não tinha seguro, né? Tudo de madeira, não tínhamos balsa, era só barco, né? E ele se achava já cansado de estar nessa vida. Esse pai, mas se eu quiser, eu não vou também. Aí ele disse, não, meu filho, você vai, você não vai ficar não, eu não vou empatar os seus estudos. E eu fui para Belém. Esse primeiro ano em Belém, para mim, foi terrível, meu amigo. É quando corta
o teu cordão umbilical. Mamãe sempre cuidou muito da gente, tinha muito cuidado com a gente, né? Eu sempre perto da família, nunca tinha me afastado da família. Foi um ano que eu sofri muito, chorei muito. Mas o orgulho foi maior e eu segurei a onda. Não dei o braço a torcer, fiquei lá, segurei toda a pressão que eu tinha até me adaptar realmente em Belém. E também eu me sentia muito desconfortável, né? Porque eu cheguei lá e eu não tinha atividade, eu só fazia estudar. E eu queria trabalhar. Não me achava realmente confortável de estar só estudando. Meus irmãos aqui em Macapá, e meu pai trabalhando e eu só estudando. Eu queria trabalhar, então isso me incomodava muito. E eu acompanhava muito meu pai lá em Belém. Uma semana que ele passava em Belém, eu saía da escola, almoçava com ele, saía à tarde com ele para os negócios que ele ia fazer. Tinha um motorista chamado Caboclo, ele me apanhava, me deixava às vezes. E eu sempre acompanhava meu pai, ver o que ele fazia, o tratamento que ele tinha, o respeito que as pessoas tinham por ele, da forma que ele cuidava das coisas direitinho, aquele carinho que as pessoas recebiam ele, entendeu? Eu achava muito bonito aquilo ali, entendeu? E me sentia muito orgulhoso. E algumas cobranças ele deixava para mim fazer, era uma pouca coisa, o retorno de Macapá para Belém era muito pequeno. Ele deixava algumas cobranças, eu fazia para lá. E queria fazer algo mais, mas não conseguia. Bom, no decorrer da minha escola técnica, eu resolvi não ficar só como técnico. Bom, eu quero algo mais, devo fazer algo mais. Então, eu realmente optei de fazer faculdade. E eu fazia, nos últimos anos, eu fazia a viagem para a região Bragantina ali, para ver a formação geológica ali, a gente fazia mineração. E eu conversava com os professores. Tinha um professor meu que era formado em engenharia química e tinha outro que era geólogo. E o geólogo realmente, conversando lá com a gente, disse: olha, graças a Deus que eu passei nesse concurso na escola técnica para dar aula, porque eu não aguento mais estar no mato. Aquilo eu fiquei só observando, né? O meu curso, se eu fazer federal, teria que ser mais ligado com geologia ou engenharia de minas, mas engenharia de minas só tinha em Belo Horizonte. Ia me afastar muito da família, já descartei. Depois eu falei com o professor Vilaça, que era o engenheiro químico, perguntei: doutor, eu estou com 4 horas, eu tenho 4 anos e meio aqui de escola técnica, eu preciso fazer uma federal, eu preciso aproveitar esse meu curso, eu não posso perder. Qual o curso que o senhor me aconselha? Você faz engenharia química. E assim me habilitei a fazer engenharia química. Então, um semestre antes, eu comecei a estudar vestibular, porque o curso nosso era voltado ao curso profissionalizante. Não era um curso que preparava para o vestibular. Aí eu fui estudar, e no último ano, né, que eu fiz até o meio do ano, eu me dediquei exclusivamente para fazer vestibular. Eu vou passar no vestibular. Porque eu também disse, eu vou fazer vestibular uma vez só. Se eu não passar, não faço mais. Eu não aguento fazer 2 vezes vestibular. Então, eu tirei o ano exclusivamente para estudar para o vestibular. Aí eu precisava de um grupo, precisava realmente de uma pessoa para me acompanhar, para estudar. Física e matemática sempre é bom, 2, 3 pessoas, né, para tirar dúvida. E fui atrás de um par para estudar comigo. Aí eu conhecia já o Jorge Cabral, aquele Macapá, Cabral. E para ele que eu queria estudar com ele. E ele tinha feito vestibular e não tinha passado, estava meio chateado. Disse: não, eu vou estudar sozinho, eu não quero mais estudar mais com ninguém. Eu disse: pô, Jorge, mas eu preciso ter um par para estudar comigo, cara. Aí, bom, então passa lá em casa. Eu fui na casa dele e por 2 vezes nós estudamos, né, 2 noites. E achou que eu estava à altura e me convidou para ficar com ele estudando. E assim ficamos. Chegou o período de julho, ele me falou assim: olha, tem um amigo meu vindo de Macapá e quer estudar conosco. Eu disse: não tem problema, Cabral. Só tem um problema, queria ter um concorrente. Aí eu comecei a aprender a lidar com a concorrência. Esse não tem problema, traga ele. E ele realmente veio, nós fomos olhar o que ele fazia, tudo bem, mas só que ele não estava acompanhando a gente. Eu disse: olha, Cabral, o teu amigo não está acompanhando a gente, cara, vai atrapalhar a gente. Manda ele fazer um intensivão. E assim ele foi, era o Sérgio Larroque, é meu amigo até hoje. E o Larroque, depois
quando deu mais ou menos lá para agosto, eu disse, ô Cabral, cadê o teu amigo, cara? Aí ele vai voltar. E em setembro ele voltou, integrou com a gente, já estava no nosso nível, nós começamos a estudar. E nós fizemos um pacto lá. Olha, 2 vagas nossas, era 40 vagas, nós estávamos disputando. E as 38 eram os outros que estão aí fora. E assim nós estudávamos toda semana, 3 vezes à noite, de 8 da noite até 7 horas da manhã. Física e matemática, direto. Ia para casa dormir, meio-dia almoçava, ia para o cursinho, tirava as dúvidas que tinha que tirar, e nesse intervalo a gente fazia as matérias complementares, no caso, né? E chegou no final do ano, foi o pior final de ano que eu passei na minha vida, né? Eu fiz o propósito que realmente não ia só me dedicar para o vestibular, e eu não vim para Macapá, fiquei lá. E no dia 24, mais ou menos às 10 horas, 11 horas, eu parei de estudar. Aí eu liguei para a mamãe, estava já numa festa toda aqui, e eu fiquei muito triste, fui dormir chorando. 24 e 31 foi muito duro para mim, mas eu estava lá realmente firme, e rezando que chegasse logo o vestibular, porque eu não aguentava mais estudar, estava cansado, esgotado. E chegou a primeira prova de física, fui fazer uma prova dificílima de física, né? E o meu colega falou, não pega o gabarito. E eu copiei o gabarito. Na segunda-feira cheguei no ensino, fui lá conferir quantas eu tinha acertado, acertei 23 questões. Mas 60 questões, tá 23 questões. Estudei pra caramba. Aí comecei a conversar com os colegas que também disputavam comigo lá do cursinho, que faziam o mesmo curso, né, de engenharia química, e todos eles perguntaram quantas questões você acertou? 30, 35, 28. Aí eu fui arrasado por causa do Cabral. Cabral, eu estou fora, cara. Estou fora. Todos os colegas meus concorrentes, tudo está acima de 30, cara. Eu tirei 23, pô. Sei, cara, os caras estão blefando contigo, pô. Não liga para isso. Eu te falei, não pega gabarito, pô. Aí quando foi lá para quinta, sexta-feira, a UFPA estampa lá, sai nos jornais, as médias de quantos, né? De 30 a tanto, quantos alunos tiraram tanto. A pontuação, aí sai a pontuação. E acima de 30, acho que tinha 4 ou 5 alunos, a maior nota, o maior número de acerto foi 33 questões. Depois foi olhando, 30, 28, tá? E a média caía abaixo de 18, e eu tirava 23. Olha, Cabral, eu estou bem, pô. Aí continuamos estudando, foi uma prova de matemática. Bom, concluindo, terminamos o nosso prova vestibular. Quando saiu o resultado, eu fui o 135 colocado para 720 vagas. Minha pontuação dava para entrar em qualquer curso de exatas. E exatas, só lembrando, que só tinha na Federal. Naquela altura, tinha alguns cursos de humana, que era no Moderno e no CESEP, que é o UNAMA hoje, né? Então, quem quisesse fazer Federal, tinha que... quem quisesse fazer exatas, tinha que ir para Federal. E era muito difícil passar na Federal. Porque a gente disputava com pessoas que tinham dinheiro, pessoas que pegavam os professores, os melhores professores, em condições melhores que a nossa, e contratava os professores, o pessoal do Ramo Maiorano, o pessoal lá aquele pessoal Mutran, né? O pessoal que tinha dinheiro. Nós não tínhamos condições de pegar um professor. Eles pegavam o professor mais caro que tinha lá, para dar aula lá para os caras, uma fortuna. Nós tínhamos que se virar sozinho. E dentro do meu curso, eu fiquei entre os 5 melhores colocados. O meu colega também passou muito bem. Depois, até em gozação, nós... brincando, assim, pô, cara, nós estamos demais até, né? Mas foi muito bom, não tive dificuldade nenhuma, realmente. Cálculo 1, 2, 3 e 4, eu passei direto em todas. Também graças a um amigo meu, que era da escola técnica, ele tinha um pouco de dificuldade em cálculo, ele colava no meu pé. A hora que eu tinha folga, ele estava comigo. E eu acabava estudando, explicando para ele, fazia o exercício. E quando chegava o dia da prova, eu não tinha que estudar mais nada, passava direto. E quando eu entrei na faculdade, em fevereiro mais ou menos, março, meu pai arranjou um comprador para o barco. Inteirinho. Só voltando um pouco aqui, nós já tínhamos adquirido
em 76, quando eu fui para Belém, voltei em 76, a casa Irapuru. Papai realmente cheguei aqui e disse, olha, tem lá um comércio para ser vendido, e lá o senhor Raimundo Castro quer vender, e é uma oportunidade de comprar. Eu fui lá, eu convidei o Gesino, fomos lá, fizemos um balanço, passei o mês todinho fazendo balanço e organizando lá. Em 77 passou a casa Fortaleza. Meu irmão ficava aqui, meu pai continuava realmente viajando, né? Então, em 80, quando eu passei na faculdade, em fevereiro, ele vendeu o barco e voltou as compras para mim. Eu comecei a fazer as compras em Belém. Papai mandava a relaçãozinha dele lá, mandava o dinheirinho, e eu ia nos lugares onde ele tinha, eu já conhecia, e fazia minhas compras. Meu pai passou um mês e pouco sem ir em Belém, e eu, logicamente, sempre de bravador, querendo buscar algo mais, busquei outros parceiros comerciais. Comecei a andar e me relacionar, verificar, buscar outras oportunidades, outro leque de opção. E quando meu pai voltou, depois de um mês e pouco, eu convidei meu pai para conhecer os novos parceiros comerciais que eu tinha adquirido. E eu precisava do respaldo dele. Era muito jovem, um garoto, né? Mexendo com dinheiro, e tinha que mostrar para eles quem estava por trás de mim. Eu precisava dessa garantia. E ele foi, gostou muito, né? E eu continuei realmente desenvolvendo meu negócio por lá. Só que meu pai tinha o controle também das coisas aqui. E no primeiro semestre peguei muita matéria, né? Aquele negócio, aquela loucura de querer pegar muita matéria, aumentar meu crédito, porque lá montava o horário nosso na faculdade, era de manhã, à tarde, à noite, pegar matéria. E eu tive alguma dificuldade, perdia muito negócio para ir para a aula. No segundo semestre, teve um período de greve, e eu já comecei a olhar, a faculdade já é um pouco diferente, já estava gostando já do comércio, já diminuí um pouco a carga horária, botei as minhas aulas mais para a noite, algumas que eu tive que fazer pela manhã e à tarde. Eu também tive a felicidade de ter, essas aulas, eu basicamente não ia, porque eu tinha negócio para fazer, só quando não tinha nada para fazer eu ia para a aula, já fiz uma inversão do negócio, já priorizei o nosso negócio em detrimento da faculdade, mas sempre no propósito de passar. Eu tinha duas amigas, e eu estudava com ela também, algumas outras matérias, e elas eram muito detalhistas, caderno bem organizado, cheio de florzinha, usava 3 canetas, aquela parte mais importante vermelha, bem grifadinha, letra de forma, uma maravilha, né? Eu tinha um ciúme grande dos seus cadernos, mas acabei convencendo, né? E ela me emprestava. E dizia, olha, muito cuidado com... Acho que voltou aqui, né? Voltou bastante. Bom, eu pegava aquele caderno no final de semana e ia copiar tudinho. E chegava no dia da prova, passava, porque estava tudo explicadinho ali. Até o espirro do professor elas lotavam lá. Então não tinha necessidade de ir para a aula. Copiava tudo. Fantástico. Bom, e eu ficava numa ansiedade muito grande, né? Queria muita oportunidade de negócio, tinha, e também já precisava ter um carro, porque eu estava me deslocando esse ano todinho de ônibus, e ficava ruim demais. Até uma vez o comerciante lá, grande comerciante de Belém, eu fazia negócio com ele, ele disse, cara, como é que tu vai para a tua faculdade? Eu vou de ônibus. Não acredito, cara. Eu vou de ônibus. Eu andava com uma agenda e o cheque dentro da minha agenda. Tu anda de ônibus? Eu ando de ônibus, sim. Cara, mas tu olha assim para você, não sabe que se movimenta, o tanto de dinheiro que se movimenta, né? Ninguém imagina que o tanto de dinheiro que se movimenta. Naquele tempo eu já movimentava algum dinheiro, mas meu pai tinha aportado uma parte do dinheiro no nosso negócio também, na venda do barco, uma parte ele resolveu fazer uma poupança para ele, entendeu? E já tinha necessidade de comprar meu carro, mas não queria tirar dinheiro da empresa, porque o dinheiro da empresa era muito pouco, e eu precisava crescer, eu tinha muita oportunidade de negócio, e não achava justo tirar dinheiro da empresa, eu precisava realmente multiplicar aquele dinheiro lá. E
E fica naquela confusão muito grande. Tinha condições de fazer, o dinheiro estava na conta, podia comprar um carro, sem dúvida, mas não fazia. Mas como eu comecei também a desenvolver, como eu andava muito em Belém, e já conhecia Belém, e acompanhava, estava sempre antenado com as coisas, nós tínhamos muito problema de grão naquela altura, né? A gente não era essa potência que é hoje. O agronegócio desenvolveu muito, era muito incipiente. Naquele tempo que mandava realmente nos grãos, a parte de grão era os Estados Unidos. Ele regulava o mercado, né? Eu acompanhava esse movimento todinho já, né? E comecei a fazer algumas vendas também em Belém. E, dentre elas, nós tínhamos uma parceria lá na Ucrim, era um cliente já tradicional, a gente comprava ração, naquele tempo o pessoal criava muita ração, criava muita galinha, né, caseira, e também a indústria de frango não era verticalizada como é hoje. O frango era prato nobre, né, se comia só no domingo. Então as famílias criavam galinha, criavam alguma ave, em casa também se criava. Então usava-se muita ração, essa era uma ração mais caseira, essa da Ucrim. Nós tínhamos uma distribuição já na altura, nessa altura nós já tínhamos o armazém Fortaleza, né, que foi fundado em 2002 também, e já trabalhavam já em uma escala maior no atacado, e tem uma distribuição também de ração que a gente fazia, tinha muitos granjeiros aqui na região, e a gente entregava ração para esse povo todinho aqui. E eu conheci lá o Manel, um rapaz que me fornecia colorífico, e ele fornecia também nas feiras em Belém. E eu passava para a faculdade e via aquele movimento na feira de Guamá ali, o pessoal, e alguém vendendo ração ali. Chamei, Manel, eu tenho uma oportunidade de fazer negócio, cara. Eu tenho ração que eu pego da Ucrim, eu tenho 15% de bonificação, eu te entrego a ração, CIF na tua casa, e te dou o prazo que eu tenho lá para você vender. Será que dá certo? Tá, dá certo. E eu mandei a primeira remessa para ele se embananou um pouco, me atrasou, eu tive que pagar o título, honrar o título lá na Ucrim, depois me pagou, ele queria desistir. Eu disse, não, Manel, vamos insistir, cara. Não, negativo. E o Manel realmente passou a ser um cliente potencial. E lá na frente eu tive que, Manel, já queria comprar toda a minha cota, porque chegava o período de inverno, ou do verão, eu tinha uma cota limitada, e eu tinha que atender ele também. Aí um dia eu levei ele lá na Ucrânia para entrar para o diretor, ele é um cidadão que eu forneço ração assim, eu contei a história para ele todinho, eu fui sincero. Eu queria que abrisse um crédito para esse cidadão aqui. E abri o crédito para ele lá, e eu não aguentava mais atender ele. E com isso eu comecei a ganhar algum dinheiro extra, e comprei meu carro. Aí eu comprei foi lá um fornecedor nosso, me ofereceu um Chevette 2 portas, branco, me lembro bem, e o carro todo rebaixado, pneu largo, guidão, aqueles pequenos esportivos, né? Vidro fumê, eu digo, esse carro meu, o carro tá bom, não conhecia nada de carro, como não conheço até hoje. E fiquei com o carro começou a apresentar alguns problemas de bateria, de alternador, aquelas coisas todas, em vez de quando empurrar o bicho, né? Queria sair de manhã com urgência, não conseguia, o carro estava com problema. E nas primeiras chuvas que deram do inverno, o carro começou a tufar todo. Aí eu levei no lanterneiro lá próximo de casa, o cara, quando botou o maçarico, meu amigo, era só papelão e massa. O carro virou uma caveira. Aí eu fui lá com ele, cara, se me vender esse carro desse jeito, cara, eu sou teu cliente. Mas me venderam assim, eu tive que passar, né? Tudo bem, aí eu tinha a missão de trocar o carro. Aí descobri que a cunhada da minha irmã, a Graça, né, Graça Silva, queria vender o carro. E eu fui lá bater com ela lá. O carro dela estava zerado, tinha menos de 5 mil quilômetros rodados. É que ela viajou, passou uns meses viajando, e o carro ficou cheio de poeira. E a secretária dela, para agradar, meteu um sabão homem em cima e bombril, para dar um brilho no carro, né? E ela ficou desgostosa, ia passar o carro. Bom, eu fui lá e comprei o carro. Não me importava o carro estava arranhado. Me importava que o carro era bom, me deslocava legal. Nesse inteirinho, nós fazíamos distribuição também de trigo já nas panificadoras aqui. E eu já estava bem avançado as coisas. E eu também comecei a viajar para cá, entendeu? E fazia distribuição e acompanhava a distribuição do trigo, fazia visita aos nossos pares,
E nessas vindas minhas, um cidadão chamado Irani, ele tinha uma transportadora que fazia esse trabalho lá dentro da Alcrim, e me chamou e disse, olha, eu tenho uma indústria de produtos para panificação, você não quer vender lá em Macapá para mim? Me levou lá e me mostrou, eu não sabia nem o que era. Eu fui lá dar uma olhada, olhei, disse, eu quero. Eu lhe pago 5%. Ah, ótimo, fechado o negócio. Já vinha para cá naturalmente, né? E na minha vinda para cá eu comecei a vender para os nossos pares também. E me surpreendeu muito a venda que eu fiz da primeira vez, sabe? O volume, né? Porque naquele tempo o trigo era controlado pelo governo, era um trigo, vinha basicamente, a base dele era nacional, e era muita cinza, então precisava de muito reforçador para dar um bom pão, né? Precisava muito reforçador, não é o caso de hoje. E eu comecei a vender também o produto dele de panificação aqui, né? E depois, no segundo mês, eu vim para cá e disse, você não quer fazer a cobrança para mim? Eu faço assim, te dou mais 2%. Maravilha, fechado. E eu vinha, vendia, cobrava e comecei a ganhar também uma grana. E depois eu já fui me habilitar até a comprar um carro zero, né? Foi quando eu peguei uma grande aula também. Já achava que voava alto, né? E fui lá com o seu Severo, lá na Atalaia, no canteiro de obra, de madeira lá, cheguei lá com o seu Severo, me apresentei, tudo bem. Ele já conhecia meu pai, a gente fazia transporte de carro para ele, no nosso barco, não tinha balsa naquela altura. E o seu Severo me deu o preço do carro e eu comecei a negociar com ele, né? Testar minha habilidade lá com ele. E cada vez que eu me posicionava, e ele se posicionava abaixo de mim, eu digo, caramba! E eu tentava, mas senhor Severo, eu sou estudante, coisa, aquele negócio todo, tinha aquela coisa. Não, meu filho, estou fazendo isso aqui para vocês, não é para mim, isso é o conforto para vocês, eu preciso manter essa estrutura. E aí foi. E no final eu acabei comprando, ele me convenceu a comprar o carro. E eu saí de lá sorrindo. E eu paguei o preço que ele queria. Eu digo, olha, que lição que eu tomei, hein? O cara me vendeu o preço que ele queria o carro e eu saí sorrindo. Esse é o grande vendedor. Eu passei a admirá-lo muito, né? Tinha uma admiração muito grande. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Bom, acho que em 2003, mais ou menos, meu pai teve que fazer uma cirurgia. Bom, antes disso, eu vou contar uma historinha também. Eu morava em casa alugada. Eu morava só, morava em casa alugada. Eu tinha um telefone na sala, um telefone no quarto, lá onde eu fazia a refeição e dentro do banheiro. Eu vinha da faculdade, 10 horas, 11 horas, mas eu ia estudar, e todo dia dormia meia-noite e meia, 1 da manhã, mas acordava às 6 horas pontualmente. E o telefone começava a tocar às 6h20, e eu tinha que entender onde eu estava. As pessoas me procuravam, sabiam que eu já tinha dinheiro, né? E queriam fazer negócio comigo. E meu pai realmente queria que eu morasse melhor, o pessoal também daqui de Macapá, queria ir para Belém, ficar mais confortável, né? A minha casa era muito quente, tinha 2 quartos apenas. E um dia ele chegou de São Paulo com meu irmão, acho que a gente passou direto, ele ficou em Belém comigo, e já chegou com um jornal dizendo, vamos comprar um apartamento para você. Tá bom. Fomos lá no apartamento, perto ali de Batista Campo, ali, um lugar bem privilegiado, né? 3 quartos, apartamento bom, o preço estava bom também. O papai já queria fechar negócio com a senhora lá, e eu falei, não, pai, segura um pouco aí, vamos conversar, depois a gente volta com a senhora aqui. Já queria pegar a documentação. Aí descemos, e entramos no carro, ele disse, você gostou do apartamento? Eu gostei, papai. Só que nós não vamos comprar. Como não vamos comprar? Pai, o dinheiro que você vai comprar esse apartamento, eu faço um prédio desse aí, um edifício desse. Você é um sonhador, cara. Ele me achava, eu falei aquilo gozando para ele realmente, né? E sempre ele achava que eu era um sonhador, realmente. Eu sonhava bastante também, né? Um pouco ousado. Ele me segurava a rédea. Muito controlado, né? Então, meu pai ele teve que fazer uma cirurgia, tirar um rim, e foi fazer, e o médico acabou realmente fazendo uma outra cirurgia também, uma raspagem na próstata, e fez por cima, e botou uma sonda em cima, outra embaixo, e ficou no hospital, lá em casa, tirava a sonda de cima, veio para Macapá,
Só com a sonda de baixo. Quando tirou a sonda de baixo, depois de uma semana e pouco, começou realmente a dar febre, infecção, e aquela coisa abria novamente. E isso aconteceu duas vezes. Na terceira vez que ele foi a Belém, o médico falou que tinha que operar meu pai. Aí disse, tudo bem, operar é preciso operar para corrigir o problema. O médico não comunicou que ia fazer a segunda cirurgia, foi contra a nossa vontade, ou não, sem autorização nossa, no caso, né? Nem do meu pai também. E no dia de manhã cedo eu cheguei, meu pai estava lá muito triste, né? E eu sentei lá com ele, acho que era Jesuíta, estava lá, você, né, mano? Mamãe estava lá também, mamãe, né? Mamãe, Jesus estava lá. E eu cheguei lá com o pai e perguntei, pai, como é que está? Estava nervoso ele. Ele disse, filho, eu não tenho condições de fazer essa cirurgia. Eu estou muito fraco, se eu for para a sala de cirurgia, eu não volto. Eu disse, pai, você não quer operar? Não, não é que eu não queira, eu não aguento fazer a cirurgia. Tá bom, pai, resolve o problema, já. Não, mas o problema é que já resolveu a sala, tem os médicos todos para operar. Não, pai, eu vou resolver esse problema já, não se preocupe não. Aí fui lá com o doutor Nogueira, que era o médico dele, o doutor Pedro Paulo estava lá, eu pedi licença, dei um bom dia. E aí, como é que está o velho? Está bem, meu pai está bem. Só que ele não vai operar, doutor. Ele se aborreceu, se ficou irritado comigo. Como não vai operar? A sala está pronta, cirurgia, reservei todo mundo, eu sou moleque, não sei o que mais. O doutor Pedro Paulo está aqui. Eu disse, mas aí, papai não vai operar, doutor. Ele não quer operar, ele não vai operar. E não se preocupe, toda a despesa que o senhor tem aqui, eu vou pagar para o senhor. Não vai ter nenhum prejuízo. Mas meu pai não vai operar. Isso é frouxura do seu pai, não sei o quê. E foi lá na sala, muito deselegante, né? Abriu a porta lá, minha irmã estava lá e disse, olha, eu não sou mais médico do senhor, seu filho foi lá, te marcou a cirurgia, eu acho molecagem. E lavei minhas mãos. Eu voltei, meu pai estava lagrimando, sentei lá perto dele. Pai, não se preocupe não. Eu resolvo já essa parada. Eu conheci o doutor Caetano, também que era o diretor do hospital. Desci, fui na recepção, falei com ele. E tudo bem. Nossa, brilhante palestrante chegando. Estou ansioso para escutar a senhora e trazer uma solução boa para nós. Só mágica mesmo. Bom, e aí eu levei o doutor Caetano, né, lá com ele, examinou o papai e disse, realmente, seu pai não poderia realmente operar, porque ele está com uma infecção aguda. E com isso, aconselhou que nós fizéssemos um tratamento nele, para ele fazer a cirurgia. E ele foi para casa, até tratar a infecção, e depois de 20 dias nós voltamos no hospital, e meu pai estava nervoso também, eu pedi ao médico, né, pedi licença a ele, que queria contratar outros médicos também, fazer uma junta médica, para dar uma garantia para ele, né? E pedi que eu contratasse lá o doutor Pedro Paulo, também o Barbalho, que era outro médico famoso que tinha em Belém, era também do hospital, e outros médicos estavam lá, eu sei que, e pedi para ele também, eu queria um bom anestesista. Disse, tem um anestesista meu, que é amigo meu, mas trabalha só no Vicente Português. Não sei se ele vai vir operar aqui, se ele pode entrar aqui, ou vai querer vir aqui. Digo, me deu o telefone que eu vou lá conversar com ele. E fui lá conversar com ele, e falei, doutor, eu precisava que o senhor fosse participar da operação do meu pai, ele está muito nervoso, e eu preciso ter toda essa segurança para o meu pai. Ele disse, olha, eu opero só aqui, nesse hospital, eu nunca fui realmente lá no Hospital São Paulo, mas o senhor não é amigo lá do doutor Caetano? Sou. Então, o senhor pode? Eu já falei com o doutor Caetano, ele é o diretor do hospital, não tem problema, está dizendo que não tem problema o senhor ir lá. Aí pegou, ligou para o doutor Caetano e se acertaram, ele foi para lá. Aí eu fui atrás também do médico, do coração dele, doutor Macedo. Eu sempre acompanhava o papai, eu conhecia todo o pessoal, todo dia, né? Doutor Macedo, eu quero que o senhor acompanhe esse dia do meu pai. Meu pai está nervoso e eu sei que o senhor passa credibilidade para ele. Eu sei que no dia que antecedeu a operação, nós fizemos uma reunião lá no hospital, apresentamos toda a equipe de médicos que ia operar ele, né? Ele viu o doutor Macedo, ficou muito feliz, né? Sorriu. E eu tinha que dar toda a garantia e tinha que ter toda a garantia para o meu pai, né? E assim ele fez a cirurgia dele e teve um sucesso muito grande. Então nós gastamos naquela altura, fizemos tudo particular, gastamos muito dinheiro.
Meu pai ficava muito preocupado. Uma das vezes ele chegou comigo, né, antes um pouco, e disse: meu filho, deixa eu morrer? Eu disse: não, pai, que é isso? Vocês estão gastando tudo que vocês têm e eu posso morrer, eu vou ficar sem nada. Esse pai, não importa, importa a sua saúde. E eu fui muito abençoado também neste ano. Foi um ano, acho que 83 mais ou menos. Deu uma grande crise nos Estados Unidos, perdeu a safra todinha nos Estados Unidos de grão, grande parte, aliás, da safra dos Estados Unidos de grãos. E nós sempre procurando o caça-dólar, um desequilíbrio total, a gente começou a vender nossa soja, a vender milho, e a soja nesse ano, ele aumentou em torno de 500%. Entendeu? E eu comprava, eu tinha informação, era bem informado, eu me deslocava, ficava acompanhando, dava nos escritórios de representações, e também eu comprava, vinha 3 vezes na semana a Gazeta Mercantil para Belém. Eu ia lá, comprava, só para ter informação, como é que estava a bolsa lá em Chicago, como é que estava regulando em São Paulo. Então eu olhava sempre esse cenário todinho, que meus fornecedores, os armazenistas, não tinham essa informação. É por isso que eu vendia para eles, comprava de uma e vendia para o outro lá, que eu conhecia, eu tinha toda a informação na mão, eu me deslocava lá dentro. Então, nesse ano, doutora, vou ter que passar bastante tempo, me desculpe aí. Então, vou ter que correr um pouco mais aqui, a moça me chamou a atenção ali. Bom, desculpe, pessoal, mas realmente são histórias que eu preciso realmente passar a vocês. Eu acho interessante para mim. Então, nesse ano, eu comprei muito óleo de soja, e eu falava: meu pai, eu comprei, o Jazino mandava o dinheiro que tinha aqui, manda tudo dinheiro aí, eu ia sempre destinando para um lado e para o outro, né? Canalizava. Tinha também, o governo controlava muito a questão de açúcar, né? Tinha o EA, que controlava o açúcar, e o açúcar aumentava trimestralmente, e quando era o mês do aumento do açúcar, eu canalizava todo o meu recurso para comprar açúcar, porque ele aumentava em torno de 18%, alguma coisa dessa natureza. E acabava vendendo alguma parte em Belém, outra parte vinha para Macapá, eu não suportava tudo aqui, acabava vendendo em Belém. E quando meu pai saiu, voltou para o comércio, ele percebeu que nós tínhamos crescido. De todo o gasto que nós tivemos, nós crescemos. E meu pai ficou bem à vontade, e não deixou mais à vontade, e soltou a rédea para nós. Então, realmente, meu irmão ficava aqui em Macapá, e todo dinheiro que tinha aqui, ele passava para Belém, e eu fazia meus negócios lá, fazia minha aplicação no overnight, entendeu? Então, eu criei até um escritório dentro lá do Bradesco, da 15, todo meio-dia, 12h30, 12 horas, 12h30, eu estava no Bradesco, lá fazendo minha aplicação de overnight, né? E as pessoas que não conseguiam falar comigo, iam para lá me esperar, já sabiam que eu ia lá. E acabou realmente se tornando um escritório lá, meu lá. Eu tinha 3 gerentes que me davam assistência lá, né? E essas pessoas também, que eram do comércio, acabou realmente abrindo conta lá também, passou a ser interessante para o banco também. E eu tinha uma aula de operações, que essa aula não faltava, porque era aula prática e aula teórica, começava às 9 da manhã e até meio-dia, e extrapolava por 1 da tarde. A pessoa era muito carrasco, e eu tinha o propósito também de não repetir nenhuma matéria. Então, essa aula eu ia para lá direto, né? E quando dava 12 horas, 12h30, eu tinha que fazer minha aplicação. Pedia licença ao professor, ia no telefone público, né, fazer minha aplicação, e o meu amigo lá, Roque, lá atrás, gritava: ei, especulador, já vai especular, tirando sarro comigo, ia fazer minha aplicaçãozinha. Bom, nisso aí todinho, e depois realmente tive que, no plano cruzado, em 86, questão de tsunami, aquela questão de preço, eu tive a necessidade de voltar realmente para Macapá. Como realmente veio o plano cruzado, se imaginava naquela altura uma estabilização completa da economia, acabou a overnight, os preços não iam mais subir, porque estava tudo congelado, então não sentia muita necessidade de estar mais em Belém. Daqui eu podia realmente estar coordenando as coisas, né, e eventualmente ir em Belém. Então, vim para cá, para Belém, também. Macapá, eu já me precisava muito, meu irmão estava muito aperreado já aqui, a Graça também fazia parte da sociedade naquela altura, a geral também.
Então eu vim para Macapá em 86 e dei uma paradinha nas compras, porque não havia necessidade de ter grandes estoques, né? Se imaginava realmente a estabilidade da economia. E quando nós sentimos a necessidade de comprar novamente, não tinha mais como comprar mercadoria, porque comprava com uma quantidade bem aquém do que nós precisávamos. E ficamos com um saldo bastante no banco, sem aplicação, sem nada, aquilo incomodava muita gente. E apareceu algumas oportunidades de carro naquela época, né? Carro ficou difícil. E nós começamos a comprar alguns carros usados, meu irmão avaliava, eu comprava e fizemos algum negócio. Em 91, nós sentimos uma necessidade nós abrimos uma segunda loja na Padre Júlio, segunda cidade de fortalecer mais no varejo. Nós éramos muito atacadista. Vou correr um pouco aqui, né? Então, abrimos uma segunda loja. E em 93 nós começamos a comprar e a construir aquela área onde é o shopping hoje. Então, na época, era uma obra muito ousada, muito grande, né? Entendeu? Até para a cidade e para nós também. E as pessoas falavam para o meu pai que nós não íamos concluir aquela obra lá. E meu pai ficou muito incomodado. E uma das vezes ele foi no escritório comigo e disse: meu filho, você sabe o que estão fazendo? Está dando um passo maior do que a perna. Todo mundo fala que vocês não vão concluir essa obra. Você não acha? Vocês não estão tomando dinheiro de banco, tudo mais. Eu criei vocês com muita responsabilidade e nunca tomei dinheiro de banco. Você nunca viu ninguém me cobrando. Bom, e quando ele terminou de fazer toda a explanação dele, eu perguntei: pai, eu vou lhe tranquilizar. Eu puxei realmente o estado da nossa conta, apresentei para ele: olha, pai, eu tenho dinheiro para terminar a obra que nós começamos, ainda vai sobrar um pouquinho. E ele ficou muito sorridente, muito alegre, entendeu? E nunca mais realmente me abordou sobre esse assunto. E em 95, nós inauguramos a nossa loja. Aí está nós, está meu pai, minha mãe ali, um pouco dodói, entendeu? É uma obra usada, é uma obra realmente, já foi um grande marco para nós, porque era uma loja totalmente automatizada, a primeira do estado, climatizada, de granito, um forro maravilhoso, que, né, as pessoas entravam olhando para o forro, não era nem para a mercadoria. A gente copiou um pouco lá do Eldorado, lá de São Paulo, nosso arquiteto foi lá, copiou, tudo se copia mesmo, né? E as pessoas entravam nas gôndolas olhando para o teto, né? Nós tivemos que arrancar o teto. Fazia bem clean, o pessoal não olhava para a mercadoria. Então, mas dentro de 87, eu comecei a viajar, eu comecei para Abras também, ver novas tendências de mercado, novos conceitos. E realmente já estava trazendo para cá esse novo conceito. E aqui, nessa loja, eu tinha vontade de fazer uma loja automatizada. Nós tínhamos muito problema de troca de preço, nós tivemos muito problema no plano cruzado, as pessoas trocavam o preço da mercadoria, eles davam um problema sério para a gente. E, lógico, nós pagamos um preço muito caro também por essa ousadia de trazer, a tecnologia não estava bem desenvolvida. Todo mundo que se lançava a fazer loja automatizada dava problema, fechava. E no dia da inauguração aqui, nós estávamos fazendo a festa e o pessoal trabalhando na retaguarda. E deu um boom lá no computador, tudinho, perdemos todos os preços, eu não sabia de nada. Perdemos quase a metade dos preços, todinho lá. E ele jogou um preço simulado de R$1 na mercadoria, era R$1 ou um cruzado, acho que era R$1. E de manhã, quando nós abrimos uma loja, um montão de gente, aquela expectativa toda, né? O pessoal entrando, comprando. E eu fui para casa meio-dia, quando eu voltei, o pessoal descendo com muita lixeira inox. Eu digo: o pessoal compra tanta lixeira inox, eu não sabia que tinha esse mercado tão poderoso aqui para vender lixeira inox, né? Aí, quando eu fui na gôndola, olhei lá, estava certo, 15,80, 16 e pouco, né? Aí eu fui observar, no caixa estava passando R$1. R$1. E um montão de mercadoria passando R$1. Fecha a loja. Fechamos a loja, anunciamos que abrimos no dia seguinte à tarde. E viramos lá para tentar remarcar um por uma. Viramos a noite toda, o dia todo, segurando o ponteiro do relógio. Abrimos, deu confusão de novo. Fechamos de novo, passamos mais 2 dias para ajustar tudinho. E foi esse
o preço que nós pagamos realmente pela ousadia. Mas isso só realmente erra, só paga o preço quem tenta usar. Bom, daí nós fomos realmente em 2097, inauguramos o shopping. Foi o primeiro shopping do Amapá, o terceiro da região norte, porque havia uma tendência muito forte no mercado, a área de comércio muito forte, as pessoas, você lembra bem, Altair, também o próprio Lartilau, reunia lá no Hotel Macapá, aqueles empresários de Manaus, recebemos todinho, o pessoal realmente com a intenção de vir para o estado do Amapá, para o território, né? Era estado já, né? Era estado. Queria vir para cá, então achamos como oportunidade, nós já estamos ampliando, já foi na primeira ampliação lá do prédio, achamos por bem fazer um shopping, em detrimento que Belém também estava com shopping já, 2 shoppings inaugurando, que inaugurou acho que em 95. Então nós fizemos nosso shopping, inauguramos em 97, em 2000 fizemos uma central de distribuição, toda paletizada, informatizada também foi um grande avanço, né? Inauguramos em 91 também o Jesus de Nazaré, e depois fomos fazendo outras lojas também, e tudo buscando realmente algumas informações, as viagens que eu fazia, e buscando as tendências. Essa loja, inclusive, do shopping, eu fui um pouco ousado, eu tinha ido na Copa do Mundo, lá nos Estados Unidos, e já via a tendência do mercado, era muito forte para pratos prontos, e onde ocupava um espaço muito grande. Então, quando nós fizemos essa loja, nós fizemos já com bem ousada já. E naquele tempo eu tinha muita dificuldade para abastecer essas gôndolas, né? Aliás, esses freezer de congelado e resfriado, porque era uma tendência de mercado. E até as pessoas me comentavam, pô, mas você fizeste isso muito grande, é exagerado. Na realidade, era coisa que eu estava vendo já lá no futuro lá. E assim, realmente, a gente foi fazer nossas lojas, buscando experiência lá fora, vendo as coisas acontecer. E em 2014, nós tivemos a necessidade de abrir o shopping, né? E a última loja que nós fizemos foi essa aqui, a JK, toda dentro de uma tendência nova, novos conceitos de mercado, entendeu? Novo design, entendeu? E aqui eu queria, para adiantar um pouco, né? Eu vou passar um vídeo para vocês dessa inauguração dessa loja, só correndo um pouco mais aí. E ficou muito legal esse vídeo, ó. A última loja nossa foi essa aqui, ó. Meu endereço é bem fácil, é ali no meio do mundo. Para quem passa todo dia pelo meio do mundo, não poderia ficar sem lugar que faz sua família feliz. Novo Supermercado Fortaleza JK, um supermercado moderno e cheio de novidade que vai te surpreender. E o endereço é fácil. Na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. Bom, pessoal, já chegando ao final aqui, realmente, uma coisa que nós trabalhamos muito é a questão dos valores. Não vou trabalhar em termos de visão, missão, né? Trabalho sobre valores. Isso realmente é a raiz, a nossa essência realmente, trazida do meu pai, do fundador, entendeu? Honestidade, transparência em seus negócios de compra e venda. Isso realmente nós trabalhamos muito forte, o respeito com nossos fornecedores, com nossos colaboradores. A gente prima muito por isso. Não admitimos que ninguém nos desrespeite e nem nós respeitamos o nosso parceiro de negócio. Então, é uma questão que te leva muito a sério, essa questão da transparência também e dessa honestidade também. Eu avançando um pouco mais aqui, eu quero passar para priorizar e valorizar o capital humano. Hoje nós estamos trabalhando muito forte em cima disso também. Isso aqui, algumas ações que nós fazemos dentro do grupo, entendeu? Aqui vocês vão ver brincando nas férias. Você lembra que eu falei lá? Meu pai, o que fazia? Isso foi um projeto que as meninas trouxeram,
lá do RH, e nós acatamos. E acho muito bacana ele, que levar as crianças para conhecer onde o pai trabalha. Se algum dia a professora perguntar onde o pai trabalha, ele vai dizer onde que trabalha. Sentir integrado também a criança. Isso é um projeto que nós temos muito forte lá e que nós vamos manter sempre. Então, em julho, as crianças passam um dia, ou no Sesc, ou no próprio shopping, vão para o cinema, vão no parque, lancho, e passam o dia todo realmente com a nossa equipe de RH, a nossa equipe de marketing todinha, né? E em dezembro também tem um dia também de brincadeira, também de férias. E em dezembro a gente costumava dar brinquedo para as crianças. No segundo ano, a Tinária e a Gleice chegaram na minha sala e disseram, olha, este ano nós não vamos comprar brinquedo para as crianças. Por que não vamos comprar brinquedo? Não, que os pais querem dar o brinquedo para as crianças. Aí disse, mas eles vão dar brinquedo de baixo valor e, sei lá, significante. Disse, não, vamos apostar. E assim, se não completar, se não der o total, eu completo. Bem, beleza. Impressionante. As pessoas compravam brinquedos de 80, 100 reais. Me surpreendeu. E até uma delas indagou, né? Por que você comprar presente tão caro? Não é preciso comprar tão caro. Não, eu estou comprando presente como fosse para o meu filho. Então, eu acho muito bacana. Aqui, Casa da Hospitalidade. Esse é um projeto também, aqui brincando aqui pessoal no cinema. Aqui é um encontro de casais também, é um projeto que nós fizemos um encontro de casais, a minha esposa, e eu não sei se todo mundo já fez o encontro de casais aqui. Quem não fez, eu aconselho a fazer. Não importa a religião, e não importa também o estado que você está. Se você está bem com a sua família, você precisa melhorar. Então, nós sempre relutamos, eu e minha esposa, sempre fomos convidados a fazer, a gente sempre relutava, porque a gente sempre viveu muito bem. A gente não achava necessidade de fazer. Achava que era só para pessoas que estavam no casamento arruinado e tudo mais. E fomos e fizemos. E gostamos muito, acabamos trabalhando em vários encontros também. E esse projeto aqui veio de um colaborador nosso, que foi nosso convidado, o Rosevaldo, está ali, Rosevaldo, muito obrigado. Ele fez um projeto bonito, ele fez o encontro, gostou, trabalhou também, levou vários colegas nossos para lá, vários parceiros nossos, né? E trouxe o projeto na minha mesa. Me apresentou, chamei o pessoal do marketing, olha esse projeto aqui. Aí nós desenvolvemos e fizemos ele, é muito legal. Resgata muito a família, a integração da família, trazer a família mais para perto, a responsabilidade de cada um que nós temos que ter com a família. É a construção da nossa sociedade. Então, esse é um projeto realmente também muito bom que nós temos, a integração e a socialização. E hoje, realmente, trabalha muito forte essa questão da integração do funcionário, a busca, a socialização dele dentro da empresa, passar boa maneira, bom costume, para ele levar para a casa dele e vice-versa. A gente entendia que o problema, às vezes, vinha da casa dele para dentro da empresa. Então, é melhor realmente chegarmos também a levar alguma coisa até para a casa dele também. E também trazer a esposa, entendeu? Nesse evento que nós fazemos aqui. Muito bacana. Deixa eu adiantar um pouco aqui. Bom, aqui eu quero finalizar, e não podia deixar de fazer uma homenagem para o meu pai, que eu gosto de mentor, é o criador de tudo isso aí, realmente a pessoa que eu admirava muito, e continuo admirando, e realmente onde nós temos todo o carinho, toda a honra por ele. E podemos dizer que ele aqui como realmente, concluindo o vídeo aqui, missão cumprida. Eu não posso dizer que a missão está cumprida ainda, porque ainda estou em desenvolvimento dentro da minha empresa. Eu tenho muito a contribuir, tenho muito realmente a aprender e a doar também dentro da minha empresa, dentro da comunidade. Pessoal, antes de só concluindo já aqui, nós como empresário temos essa responsabilidade muito grande, não só com nossos colaboradores, mas com a sociedade, que nós fazemos loja, não é para nós, fazemos loja também para a sociedade, para o nosso funcionário.
é um bem realmente para toda a sociedade. Então nós fazemos com carinho, realmente para a sociedade. Bom, deixa eu concluir aqui. Sucesso, reconhecimento, fama, glória. Muitos de nós lutamos por motivos assim. Mas não se constrói um bom nome da noite para o dia. É preciso trabalhar muito, ainda que haja tropeços e quedas. É preciso superar os obstáculos. É preciso ter motivação, perseverar, insistir. A vida é uma sucessão de batalhas. Emprego, família, amigos, todos nós temos um status atual. E temos também expectativas com relação ao futuro. No entanto, as reviravoltas do destino nos surpreendem. Nem sempre dá para se fazer só o que gostamos, mas aquele que gosta do que faz e sente orgulho em fazer melhor, a cada dia vai mais longe. Há momentos de calmaria, e há momentos agitados, decisivos, em que a boa intenção não basta. É quando a vida nos cobra coragem, arrojo, criatividade e um inabalável espírito de luta. A verdade é que os problemas e os reveses ocorrem com maior frequência do que gostaríamos. Os tempos mudam, surgem novos desafios e novos objetivos. Os guerreiros olham nos olhos do futuro, sem medo e sem arrogância, mas com a confiança de quem está pronto para o combate. Viver é também estar preparado para situações difíceis. O modo como encaramos as dificuldades é que faz a diferença. Às vezes nos perguntamos como enfrentar as mudanças radicais que se apresentam diante de nós, como atuar num novo cenário onde coisas que fazíamos tão bem precisam ser reaprendidas, como lutar sem deixar para trás valores fundamentais. E mais, como saber a medida exata a ser tomada no momento certo? O incrível é que justamente diante das situações adversas, muitos redescobrem o que têm de melhor. A ética, a amizade, a capacidade de criar novas estratégias, fundamentadas na experiência, o talento para promover alianças positivas, o espírito de liderança, a consciência da força que reside no verdadeiro trabalho em equipe. Tudo isso aflora quando as circunstâncias exigem. Quando se sabe que existe um objetivo maior a ser alcançado. Claro que não é fácil abandonar hábitos, costumes. Não é fácil adaptar-se aos novos meios ou usar recursos aos quais não estávamos familiarizados. Mas todo guerreiro sabe que pessimismo e insegurança, nessa hora, só atrapalham. Ainda que a ameaça venha de vários lados, com agilidade, força e determinação, podemos alcançar o resultado. A combinação de energia e inteligência, assim como o equilíbrio entre a razão e a emoção, são fundamentais para o sucesso. É uma sensação extremamente agradável chegar ao fim de uma etapa com a consciência do dever cumprido e obter a consagração, o respeito de todos, o reconhecimento dos colegas, a admiração das pessoas que amamos, ouvir o próprio nome com orgulho, aquele orgulho de quem viu nos obstáculos a oportunidade de crescer, o orgulho de quem soube enfrentar as turbulências da vida e vencer. O orgulho de ser um vencedor que não abriu mão dos seus valores fundamentais. Muito obrigado, pessoal. Cada desejo custa uma renúncia.
E cada conquista custa uma abdicação, você renunciar a determinados privilégios, determinadas coisas. Mas é o custo do sucesso. Mas também traz muitas coisas boas também. Diante de tudo que realmente tive que passar, ou me esforçar, renunciar, abrir mão de determinados confortos, mas também me traz muita alegria. Já viajei bastante, viagens técnicas, internacionais, no Brasil, tem a liberdade, nós conhecemos hoje lojistas do Iapoque ao Chuí, digo assim, através da Abras, que nos proporciona exatamente isso, esse relacionamento, entendeu? Isso também é gratificante. E o que me impulsiona todos os dias, me acordar cedo, continuo acordando às 6 horas da manhã, vou fazer minha atividade física, o que me leva a fazer isso todo dia, porque eu tenho uma equipe maravilhosa, pessoas que precisam, pessoas que estão realmente sabendo que eu posso contribuir, e que todo dia eu tenho uma alegria também de conviver com eles, de aprender com eles, e de recepcionar os nossos clientes. Eu gosto muito de estar no chão de loja, eu gosto muito de abraçar e ver os meus clientes na loja, nossos clientes. Essa simplicidade, essas coisas eu tento passar para os nossos colaboradores. A forma de cuidar, de tratar com ele, a educação, o respeito é muito grande que nós procuramos manter dentro da empresa. Ninguém pode ser desrespeitado dentro da nossa empresa. E ninguém pode respeitar ninguém. É isso que nós passamos para eles. Eles levaram para a casa dele, respeitar a família, respeitar os seus filhos. Nós temos que respeitar nossas famílias, respeitar nossos clientes, respeitar nossos colaboradores, respeitar a sociedade. E as empresas têm contribuído bastante com isso. Pena que nossos dirigentes estão muito distantes desse pensamento. Mas nós não podemos abrir mão disso, pessoal. A construção da sociedade começa dentro de casa. Eu acho que a contribuição que a empresa pode dar, todas as entidades que têm essa oportunidade, façam isso. Vamos construir esse país. Vamos buscar um país melhor, onde possamos ter tranquilidade, onde podemos viver em tranquilidade, nossos filhos possam transitar em tranquilidade. Senão vão ficar prisioneiros na própria casa nossa. E cada vez que nós temos que demitir um funcionário, me dói muito no coração. E toda vez que eu admito um funcionário, meu coração enche de alegria. Porque eu sei realmente trazer um pai de família para dentro de casa. Nós estamos atravessando a pior crise que o Brasil já enfrentou. Não é isso, doutor? Pior crise, não conheço outra, não sei se tem informação de outra crise. Que é uma crise política, emocional e econômica. O político está acima de tudo. Nós temos que resolver nosso problema político. Esse país é muito rico. Esse país tem um potencial muito grande. Tem pessoas boas. O estado do Amapá é muito rico. Tem potencial. Nós temos um agronegócio aí despontando. Agora precisamos só melhorar nossas políticas. Precisamos realmente pegar essas terras que estão até hoje na mão da União, que passamos para nossos proprietários, tem dinheiro disponível de incentivo, que faça essa coisa acontecer. A nossa tendência, a nossa saída aqui é o agronegócio. Nós temos essa tendência muito forte para o agronegócio. Nós temos que desenvolver esse Estado, criar emprego, gerar renda. É muito triste ver um pai desempregado. É por isso que quando fazemos aquele período de férias com as crianças, é para mostrar para as crianças onde o pai dela trabalha, porque isso é dignidade. É muito triste chegar numa escola e a professora perguntar para o seu aluno: onde é que seu pai trabalha? Meu pai está desempregado. Isso é constrangedor para uma criança. Pense exatamente nisso, porque realmente eu contei aquela história no início lá, que por inocência minha, disse que meu pai não trabalhava. Meu pai era muito trabalhador.
Sempre foi muito trabalhador, mas eu não tinha essa mensagem dele. E hoje nós trabalhamos muito forte exatamente isso aqui, nesse período de férias com as crianças, mostrar para as crianças onde é que o pai dele trabalha, que ele não realmente passe vergonha perante seus colegas. Eu queria agradecer a cada um de vocês de coração, muito obrigado aos colaboradores, meu irmão, a todo mundo que está aqui, que veio aqui nos prestigiar, muito obrigado de coração, e agradeço ao Sebrae pela essa oportunidade. Isso é um privilégio muito grande, isso também é uma conquista também, sabias? É uma conquista, eu acho, exatamente, me dá esse privilégio de estar aqui com vocês, conversando com vocês aqui, mas eu plantei lá atrás também, né? Eu paguei caro para estar aqui também. Obrigado, senhores.